Bom, pessoal, Christian, Gabriel, o Cristiano, bem-vindo, Thiago, também, à nossa aula, poder nos ajudar aqui, justamente com o Cristiano, para que ele consiga acompanhar melhor. Pessoal, então, hoje, como vocês viram, o Thiago é o intérprete da UFPR de Toledo, ele vai nos auxiliar, da UTFPR. Da UFPR ou da UTFPR? Da O FPR, UFPR. né? Disfarça. Porque a gente sempre fala Toledo, fala UTFPR. Eu sempre. Então o Thiago da UFPR vai nos auxiliar. Tá com a camiseta aí, né, Thiago? É, Vai nos auxiliar com o Cristiano. Então eu peço um pouco de paciência de vocês. Peço que se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, interrompam. Como sempre eu digo que vocês podem fazer. Eu estou gravando a aula, inclusive estou gravando também o áudio das nossas conversas. Então, se vocês desativarem o microfone, vai estar gravando ali. Se por acaso vocês quiserem que eu corte a parte da fala para vocês não se sentirem acanhados aí para tirar dúvidas, não tem problema. É só falar que eu corto, como a gente já vem conversando e definindo anteriormente. Tá? As últimas aulas foram de JavaScript, né? Eu deixei aqueles vídeos do Diego para vocês assistirem e deixei uma lista de exercícios que foi passada na segunda-feira para vocês responderem e entregarem a lista até sexta e tem um trabalho para entregar até domingo. Se vocês tiverem dúvida, o Gabriel mesmo já veio questionando, já mostrou o trabalho dele, já finalizou, mas se vocês tiverem dúvida, quiserem que eu olhe também, fiquem à vontade para mandar e vocês sabem que eu estou disponível em qualquer meio de comunicação ali. Hoje, na aula, a gente vai tentar usar um pouco mais JavaScript para criar um parser, tá? Criar uma ferramenta que faz uma tradução, que basicamente pega um tipo de arquivo em um determinado formato e transforma em outro formato. Por exemplo, um CSV, que é um arquivo de dados que a gente pode exportar lá no Excel, em qualquer ferramenta de planilha eletrônica, a gente consegue exportar esses dados e daí transformar isso em um JSON, que é um formato, né, de arquivo de objetos ou uma coleção de objetos que são trabalhados, melhor trabalhados no contexto de JavaScript. Quando a gente fala de um banco de dados, por exemplo, não relacional, o MongoDB, é o nome do banco, vou colocar no chat para ficar mais fácil, né? É quando a gente fala de um banco de dados não relacional chamado MongoDB. Ele ele mantém os registros sempre como um formato de documentos. Então, nesse contexto, eu tenho os documentos e ali, no final, eles são objetos. Então, é o mesmo formato desse JSON. O que a gente vai fazer hoje, e a gente vai conseguir enxergar isso melhor depois que a gente for trabalhando, é criar um parser para isso. Eu pego um arquivo .csv, que eu exportei de alguma ferramenta, importo na ferramenta que a gente vai desenvolver, e aí eu consigo fazer o download depois do arquivo num formato novo, um formato que é mais fácil de trabalhar com o JavaScript. Tá? Gabriel, o Christian estão enxergando a tela, o Cristiano também. sim. Beleza. Bom, então aqui, sem mais delongas, HTML5, né? Eu vou usar o boilerplate para criar o modelo lá e eu vou inserir as referências que a gente tem lá do Bootstrap. Então, no site do Bootstrap aqui, eu estou fazendo a importação dos arquivos necessários para a gente poder trabalhar com o Bootstrap, que a gente vai usar também nesse projeto aqui. Tá? Então, o link é esse, mas se você já tem das outras aulas, tem inclusive no material do Bootstrap lá no Ava. Tá? E aí, nós temos aqui o documento, HTML, a estrutura básica em si. O nosso título aqui vai ser um parser CSV para JSON, basicamente. O termo parser aqui acaba não sendo traduzido, mas pode ser chamado de tradutor, para facilitar até para o Cristiano aí. Bom, Lucas chegando. Na sequência aqui, então eu vou colocar o link, né, para o arquivo CSS do Bootstrap, a versão 4.5 que a gente está usando. Só um pouquinho. No CSV cortou para ele comentou. Certo. O que é o CSV, na verdade? Ele
Ele não entendeu o que significa. Tá, é um, ar- É, é um arquivo de textos. Eu vou abrir uma aqui, para ficar mais fácil. Ó, eu tenho uma aqui. Na verdade, isso daqui tá com rename. Só tirar esse ponto .txt, que é a mesma coisa. Bom, basicamente, ok. esse é um arquivo CSV com dados. Eu tenho um conjunto de palavras ou de informações geralmente dividida, separada por vírgula ou por ponto e vírgula. Esse daqui é o arquivo CSV que a gente vai trabalhar. Né? Eu posso trabalhar ele também com um arquivo TXT. Também vai ser a mesma coisa. No final, o nosso tradutor aqui do conteúdo em si vai ser o mesmo. Para o Sônico que chegou agora, Sônico, a gente começou, tá? Só coloquei o código aqui, eu estou gravando, a gente vai fazer um parser de CSV para JSON, usando JavaScript, CSS, HTML, Bootstrap, né? E aí eu deixo gravado para vocês tentarem reproduzir depois, porque tem um trabalho depois, lembra que eu até mencionei para vocês, vai ter um trabalhinho usando o Git, que é onde o Cristiano tem uma certa dúvida aí que a gente vai tentar ajudar ele. Mas esse trabalho vai ser para cada um modificar algumas coisas. Por exemplo, o Gabriel vai modificar uma determinada funcionalidade, o Christian outra, o Lucas outra e o Cristiano outra. E aí todo mundo vai enviar esse código para o mesmo repositório e a gente vai tentar unificar aí para verificar como vai ficar, tá? Para ver como que vai fluir nesse contexto. Bom, aqui, por enquanto, eu não vou adicionar o CSS, depois a gente faz isso. Tá? A gente vai tentar usar algumas seções específicas do HTML5. Tá? Mas, como a gente quer usar o Bootstrap, para usar o Bootstrap, eu, consequentemente, tenho que ter uma div do tipo container, para que ela consiga receber os estilos. Né? O CSS nada mais é do que folha de estilos em cascata. Eu tô falando esses termos novamente, pessoal, pelo Cristiano, aproveitando o intérprete aqui, tá? Nem que a gente fique talvez um pouquinho mais hoje, mas só para a gente poder conseguir recapitular algumas coisas para o Cristiano. Tá? Eu peço um pouco de paciência de vocês também. E aí, nesse contexto, essas folhas de estilo elas vão permitir mudar cores, posições, deixar a interface, né, a cara do nosso site um pouco mais bonita. E aí, dentro do HTML5, a gente tem algumas seções específicas que a gente poderia simplesmente, aqui, por exemplo, eu coloquei o cabeçalho. Eu lembro que o Gabriel perguntou numa aula passada, por que a gente poderia colocar uma div e colocar class e colocar aqui header, certo? E aí criar essa div aqui como se fosse o cabeçalho da minha página. Qual que é a diferença de eu usar essa div aqui e usar o header aqui? Basicamente, o entendimento. Olhar o código e você conseguir entender que aqui é o cabeçalho do HTML. Mas você olhando, colocando os nomes certos em divs, você também consegue ter o mesmo efeito. Tá? Mas o objetivo do HTML, colocar o header, colocar o footer lá, o objetivo de criar essas tags específicas, né, para a gente separar o nosso arquivo, o nosso documento HTML, é basicamente tentar organizar melhor as sessões. Como eu preciso usar o Bootstrap, eu, consequentemente, vou ter que inserir isso tudo dentro de uma div do tipo container, que vai receber as informações. Eu preciso colocar esse tipo de código, né, essa classe aqui, para estilizar, para aplicar o CSS. Porque se eu deixar sem, eu só vou ter o HTML puro, e o HTML puro em si, ele é feio, ele não fica bonito lá com as indicações que a gente precisa. Então, no header, geralmente a gente coloca as informações de cabeçalho. Então, eu vou colocar um título principal aqui, a gente está fazendo um parser em JavaScript. Se eu clicar aqui, deixa eu só pegar, já está... Ele está aberto em outra janela aqui. Tá aqui, ó. Então, eu utilizei o Visual Studio Code, a ferramenta lá do Go Live, certo? Que é um complemento que também já tem no material de vocês lá. Então, essa daqui é a cara da nossa página agora, do código que a gente fez até o momento, né?
Então, basicamente, só tem o título aqui, tem o título também na nossa aba aqui, que é parser CSV para JSON. Esse código aqui, né, é o código que a gente coloca aqui no cabeçalho, no head, na cabeça, na verdade, do arquivo HTML. E o header, né, que é o cabeçalho em si do corpo do meu arquivo, do meu documento, que é esse título aqui que aparece no código. Tiago, qualquer coisa você pode interromper também, tá? Tá dando problema com a conexão ali, ele falou que tá... Ah, que tá travando, ele falou que tá parando. Tá, qualquer coisa eu posso voltar para que ele continue aqui, para que ele pegue. Bom, na sequência aqui, então, eu vou adicionar uma section, certo? Que é uma seção. Então, eu tenho o cabeçalho, eu tenho seções, eu posso ter várias, inclusive, e eu tenho o rodapé da minha página, certo? Se eu colocar alguma informação aqui, por exemplo, o rodapé, H6, nesse caso aqui, por que o rodapé está aparecendo aqui embaixo? Porque eu não tenho nenhum conteúdo ainda inserido entre o cabeçalho, que é essa parte, com o rodapé. Mas conforme a gente for inserindo, ele vai sendo jogado ali para baixo da nossa página. Bom, o que a gente precisa fazer para um parser? Para a gente fazer esse tradutor. A gente quer pegar um arquivo do nosso computador, ou o usuário que está navegando na internet ali, quer pegar um arquivo e quer fazer a submissão para o site. O site vai fazer essa conversão e vai devolver para nós o arquivo. Primeira coisa, a gente está usando o JavaScript do lado do cliente. O que significa isso? Que o processamento, a interpretação do arquivo JavaScript, né, do nosso código ali, vai ser feito no cliente. Então, vai ser feito na nossa máquina. Esse parser que a gente está fazendo aqui, ele vai, no nosso computador, fazer o processamento e devolver para nós mesmos. É como eu não precisasse, por exemplo, mandar para um servidor o arquivo, fazer o upload do arquivo e ele devolver. Então ele faz na própria página aqui. Mas depois, quando a gente for trabalhar no contexto de páginas únicas, né, de aplicação, single page application, aí a gente vai mandar isso para o servidor e aí a gente tira a carga do nosso computador, das máquinas dos clientes, porque daí eu já trago essa informação para o servidor. Inclusive, eu posso fazer com que o servidor devolva para mim um arquivo que pode conter os mesmos dados de uma outra pessoa que já pediu também. E não faz sentido eu processar ela novamente ali. Tá? Para deixar um pouco mais bonito aqui na nossa sessão, eu vou adicionar o que a gente chama de cartão, né? O card do Bootstrap. Tá? O card ele tem uma estrutura, ele tem um conjunto de elementos, tal como o HTML tem. Então eu tenho o meu cabeçalho, que é o card header, onde eu coloco o título, por exemplo, do meu cartão, eu vou colocar parsing, e eu tenho na sequência um outro container, porque eu quero também trabalhar aqui com as colunas e linhas. Lembra, para deixar a nossa interface responsiva, ou seja, quando a gente abre um site em um celular, a gente acaba utilizando, eu não sei se vocês se recordam, aquelas colunas e linhas para que a gente consiga trabalhar melhor. Então aqui eu coloco uma outra div, e essa div, consequentemente, vai receber aqui novamente um container. Eu poderia trabalhar para ficar bem estruturado aqui, eu coloco um novo container. Dentro desse container eu vou colocar a linha, né, o div class row. Então isso daqui é a linha da nossa tabela ali, porque é uma tabela imaginária que a gente está criando com divs. E dentro dessa linha eu vou colocar as colunas, né? Nesse caso aqui eu vou trabalhar com duas colunas. Eu vou colocar uma coluna quando eu estiver em dispositivos, né, small screens, medium, quer dizer,
ou seja, telas de tamanho médio aqui, e eu vou colocar 2 colunas. O Bootstrap separa as colunas em 12. Então eu quero que para esse espaço aqui que eu quero criar, ele fique com 2. Desses 12 espaços, ele vai ocupar 2. O conteúdo que eu colocar aqui dentro. E, na sequência, eu vou colocar uma outra coluna aqui. Essa outra coluna eu não vou definir, porque a quantidade em si, porque faria sentido a gente colocar 10 aqui, mas eu vou deixar que todo o resto das colunas seja utilizado pelo conteúdo que eu vou colocar ali. Então, se eu salvar aqui e voltar para o nosso HTML, ó, a gente só tem o cabeçalho do card, porque a gente não inseriu informações no corpo dele. Mas eu já tenho uma parte aqui onde vai receber essas informações. Tá? Ah, sim. Tá, ok. Esse aqui é um text center no header. Imagino eu. Eu coloquei uma classe aqui. O text center é uma classe do Bootstrap que vai justamente colocar no centro para nós aqui o texto. Vou colocar esse mesmo estilo, porque isso daqui é do CSS, aqui no footer, no rodapé. Tá lá, ó, ficou os dois centralizados aqui, ficou melhor mesmo. Bom, aí na sequência, o que a gente vai fazer aqui? Colocar o corpo do nosso card. Tá? A gente colocou o título, aí tenho uma parte aqui com 2, com um espaço de 2, e aqui eu quero colocar uma imagem, né, só para ilustrar, para trazer um pouco mais de corpo e vida para o site aqui. Na imagem, eu já tenho uma pasta aqui, ó, chamada images, e eu tenho esse arquivo aqui, ó, convert.png. Então eu quero que ele apareça no nosso site. Então eu vou colocar uma tag para imagem aqui, source, que é a fonte, né, da onde vem, aonde eu busco essa imagem, e aí quando eu coloco já as aspas duplas ali, a própria ferramenta onde a gente está digitando o código já mostra para mim essa estrutura de pastas, então eu já consigo trazer aqui de forma mais fácil, né? Coloco um alt aqui para ser um texto descritivo da imagem, né? Imagem parser, né? Esse texto aqui fica a critério do usuário. Essa tag aqui, ela é aquela self-closed, ou seja, ela fecha por si só, ela é única, né? Ela só recebe os atributos no corpo dela. Veja que eu abri o sinal de menor aqui e o sinal de maior aqui, e aí eu não tenho uma outra, né, aqui, tag de fechamento que seria o normal assim. Eu não tenho isso para a imagem. Tá? Se eu voltar agora para o nosso HTML, a gente tem a figura aqui. Tá? Então ela já está aparecendo para nós. Mas é claro que a gente precisa dar uma configuração nela. Mas primeiro vamos ver o que a gente vai colocar de conteúdo aqui do outro lado. Tá? Aqui no outro lado tem um texto preparado aqui. Na verdade, a gente vai colocar uma descrição do que é parser. Então eu poderia colocar, por exemplo, um H5, que é uma tag para título que tem uma fonte menor, e a gente tem do H1 até H6, certo? E depois eu colocar um parágrafo aqui, e no parágrafo eu vou colocar um texto. Vou copiar e colar esse texto aqui, tá? E agora a gente consegue lá olhar como ficou o card lá, ó. Então a gente colocou um texto, o que é um parser? É um analisador sintático, sua função é ler a entrada. Ok, tem um texto descritivo aqui, só que isso daqui a imagem está furando o nosso conteúdo que a gente tem, porque a resolução dela é maior do que a gente espera ali. Então, o que eu posso fazer? O Bootstrap, ele tem uma opção que eu posso fazer assim, ó, dentro da própria imagem, eu posso colocar uma classe
e colocar MW100, ou seja, eu quero que a imagem tenha o max width, ou seja, isso daqui refere-se a max width, a propriedade específica lá no CSS para o tamanho máximo de largura, certo? E aí se eu der salvar aqui, olha lá, a imagem já ficou menor, ela coube exatamente no espaço que eu tenho. Tá? Eu tenho também, tal como eu tenho o max width, eu tenho o max height. Também coloco 100% lá, ele vai ficar com 100%, aqui no caso não vai fazer diferença, porque como é uma figura que tem a área quadrada, se eu já coloco 100% aqui, ele vai se restringir a altura e a largura para o mesmo tamanho. Por enquanto, eu acho que dá para deixar assim, a parte da figura. Agora, o que a gente precisa colocar aqui, no caso, é um botão onde a gente vai pedir para o usuário pegar o arquivo que ele quer no computador dele e fazer a conversão por meio do nosso parser em JavaScript. Tá? Existe o input, vou colocar aqui depois do parágrafo. Existe o input lá, que eu defino o tipo aqui, que é file, certo? Para esse tipo de input, o que ele faz aqui para nós? Ele traz um botão, e aí quando eu clico no botão, ele já permite eu fazer uma seleção, do que eu quero pegar. E aí depois que eu seleciono o arquivo, por exemplo, eu vou pegar esse arquivo aqui. Ele vem e mostra o nome do arquivo aqui. Posso clicar de novo, ele vai tentar trazer os arquivos aqui. Vou pegar o outro que eu alterei aqui. Por exemplo, teste.csv, foi o arquivo que eu selecionei. Mas esse componente aqui, essa tag, esse elemento do HTML, ele deixa esse texto aqui básico, tá? Esse texto é padrão. E aí, para a gente fazer a alteração, eu teria que criar um outro botão, atribuir o texto. Então, eu tenho que fazer uma série de modificações. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu posso simplesmente criar um novo botão usando o Bootstrap. Tá? Então, com a base do Bootstrap, eu consigo criar isso, então eu não uso esse elemento do input agora. Eu vou usar ele depois e eu vou aplicar um estilo do Bootstrap para que ele fique um pouco mais apresentável e não tenha como padrão esse texto aqui em inglês. Porque se a gente está fazendo um site para brasileiros, a gente não vai deixar um termo em português ali para que eles vejam. Tá? Então, aqui no caso, a gente vai colocar uma div que vai ser um conjunto de elementos de um botão. Então, é o que a gente chama então de input group btn. Essa classe aqui, ela é do Bootstrap. Então, eu tenho, dentro dessa, quando eu insiro um elemento, uma div com essa classe, eu tenho a possibilidade de adicionar um label, que é um rótulo, certo? E aí, eu posso colocar o nome, o texto para esse rótulo. Eu vou colocar aqui, é o texto que vai aparecer no nosso botão. Então, vou colocar aqui, converter CSV para JSON. Por enquanto, vamos deixar assim. Ainda falta alguma coisa, alguns atributos para a gente colocar aqui. Agora sim, eu vou colocar o input. E esse input vai ser onde eu vou receber a informação, o arquivo. Então, input type vai ser file, que vai ser um arquivo. É o que eu quero fazer a leitura. E eu quero que esse input type ele tenha a cara, a visão de um botão. Na verdade, aqui eu acho que nem precisar. Eu vou colocar, mas depois a gente faz um teste. Eu acho que ele não precisa ser colocado. A gente vai esconder ele depois. E esses tipos de input aqui, ele tem um outro atributo aqui, que é o accept. Eu posso indicar que tipo de arquivo que eu vou aceitar receber nele. Então, eu posso colocar, por exemplo, .csv, se eu sei exatamente a extensão que o arquivo vai receber. E aí, com vírgula, eu separo outras opções. Se eu quero, por exemplo, aceitar também arquivo .txt, que é o que a gente tem aqui, por exemplo, então eu vou colocar vírgula para separar, é como se eu estivesse passando vários parâmetros aqui, né? Várias informações. E vou colocar o text plain, tá? Que é o texto
plano puro ali no caso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Tá, Cristiano? Não, tranquilo. Tá Ok. conseguindo ver? Christian, linha 22, Tech Center. Christian falou lá, 22. Ah, tá, Setter, ok. Obrigado, Christian. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Bom, olha lá. Agora a gente tem um texto aqui. Pode falar. Achei que alguém tivesse liberado o microfone. Se quiserem falar, interromper, fica à vontade. Bom, a gente tem um texto aqui que é o label, que a gente colocou, o rótulo, e a gente tem o input aqui, ó, que está do jeito que a gente tinha mostrado antes. O que a gente vai fazer? A gente vai remover, vai ocultar esse input aqui e vai transformar isso daqui em um botão. Então, quando eu clicar no rótulo, ele vai chamar esse botão aqui depois. Tá? Isso a gente vai fazer considerando o que? O uso de JavaScript. Então, primeiro, o que eu faço aqui nesse caso? Eu vou ter que ocultar esse meu input aqui para ele não aparecer. Né? Então, para eu ocultar, como que eu faço? Eu posso aplicar um estilo direto aqui nele, ou eu posso criar uma classe e aí atribuir o estilo para ele. Tá? Vamos fazer isso. Então, eu tenho o CSS aqui, vou criar um novo arquivo CSS, style.css, está aqui. O que eu quero fazer então? Criar uma classe para alterar a visibilidade do meu botão. Então, eu já tenho aqui um atributo de classe, o que eu vou fazer é colocar um nome aqui que eu quero. Né? Esconder btn, esconder botão. Eu vou colocar assim em português para ficar mais fácil de identificar. E aí, eu venho no meu CSS e eu crio uma entrada aqui. Como é uma classe, o meu seletor, a forma como eu ligo o meu HTML com o meu CSS, eu preciso usar o ponto, certo? E aí eu coloco a propriedade aqui. No caso, a propriedade que eu vou colocar é que eu quero esconder aquele elemento. Então eu vou colocar visibility, ou seja, visibilidade hidden, para esconder. Salvando aqui e eu voltando para cá, não atualizou. Ah, o que falta aqui, pessoal? O que está faltando? Por que não alterou aqui no meu HTML? Chamar o CSS, isso mesmo, Gabriel. Christian também. Então eu vou importar o CSS aqui, certo? A gente poderia colocar inline, mas a gente já sabe que o inline não é o indicado. Então, vamos lá, a gente coloca o link, coloca o tipo de relação que aquele link vai ter. A gente sabe que eu quero chamar uma folha de estilos em cascata, então eu coloco style sheet, e aí vou colocar a informação da onde ela vem, certo? E aí eu busco lá da nossa pasta aqui, ó, CSS style, CSS style.css, fecho aqui, salvei e agora vou lá visualizar. Ó, sumiu o nosso input. Ele não está mais aqui, não está visível, mas a gente sabe que ele existe ali. O que a gente quer fazer é criar um botão, uma forma mais bonita ali de colocar esse input, já que quando a gente usa esse elemento, ele fica com aquele texto estranho lá para nós. O que a gente precisa fazer agora... Oi? Professor, eu só quero perguntar, o Gabriel, o Christian e outro colega ali, a minha imagem está travando? O Cristiano está comentando que a imagem está travando muito. Eu não sei, eu não consigo visualizar. Para mim, eu consigo normal. A do professor normal. Eu não sei se é a internet do Cristiano que às vezes está com problema. A internet do pessoal de Palotina estava com problema, né? Caiu a linha, não sei, a fibra da Copel, uma coisa assim. Pessoal que está aí, que tá em Palotina. Aqui aparentemente está tudo normal. Todo mundo de boa. Não está travando, não. Não?
Thiago, acabou de travar aqui, eu coloquei para visualizar a sua tela, deu uma travadinha assim. Mas qualquer coisa você pode interromper e pedir que eu repita aqui, tá? Ou ir mais devagar. Beleza, então. Ele Tá? tá Mas comentando que ela vai travando às vezes, né? Então, o Christian colocou que deu uma travada no áudio. tá. Mas o áudio, nesse caso, eu acho que não é tão importante quanto, né, a imagem. Mas qualquer coisa é só interromper, tá? Beleza. Bom, pessoal, continuando aqui, então a gente colocou o label. O label está aparecendo, mas o input não está aparecendo mais. O que a gente quer fazer é tentar criar a impressão para o usuário de que eu tenho um botão ali e eu vou transformar esse label aqui em um botão. Primeiro, o rótulo, o label, quando a gente relaciona ele, como ele está dentro de um input group, ou seja, de um grupo para definir botões e elementos ali de formulário, então eu coloco aqui o for, indicando que esse rótulo se refere a um input. Nesse caso aqui eu vou colocar uma ID então para esse input e vou colocar file input, que é um nome dele, né, um apelido aqui. Entrada para o arquivo, basicamente em inglês aqui, se eu for traduzir. E aí eu tenho o for file input, então eu sei que esse label aqui está relacionado com esse input. Fiz essa relação. E agora eu vou formatar ele, eu vou dar um estilo para ele exatamente igual. Aqui realmente não precisava. Isso daqui, essa classe aqui do BTN aqui não era necessário, porque é só aqui. Eu vou dar uma cara de botão para esse label. E aí eu tenho o primary, eu tenho alguns grupos, warning, alert, que muda a cor do botão, né? E aqui, ó, eu já tenho então o botão que na verdade é o nosso label. Eu basicamente transformei por meio do CSS o label em um botão, porque eu coloquei essa classe aqui, ó, que vem lá do Bootstrap, né? Então é o Bootstrap que traz para mim essa classe para eu poder usar. Bom, outra coisa que eu preciso aqui colocar, pensando no meu HTML, eu preciso depois colocar um botão para fazer o download, mas eu acho que a gente pode pensar nisso na sequência, depois da gente começar a trabalhar no JavaScript aqui. Bom, o JavaScript em si, a gente sabe que a gente tem como chamar dentro do cabeçalho, opa, cliquei aqui sem querer, dentro aqui da cabeça do arquivo, do HTML, do documento, ou a gente pode chamar aqui embaixo. Tem uma outra coisa que está faltando aqui também, né? Eu coloquei aqui o Bootstrap, falei que estava chamando o CSS, mas eu não estou chamando o JavaScript do CSS. Cadê aqui? Vamos lá pegar. Eu não importei totalmente o CSS o Bootstrap como deveria. Então aqui, ó, eu estou no site do Bootstrap e eu estou pegando as informações para importar ele aqui. Aonde que eu tenho que colocar isso daqui? Eu tenho que colocar lá antes de fechar a minha tag do corpo, do body aqui, do HTML. Isso eu faço para conseguir usar o Bootstrap. E aí, na sequência aqui, eu vou fazer a importação de um arquivo script que eu vou criar aqui e colocar nessa pastinha do JS, que é aqui que a gente vai colocar o código do parser mesmo. Então, vou colocar parser.js. O nome aqui fica a critério de vocês. Vou fazer a importação dele, por enquanto não vai fazer diferença nenhuma, porque nós não temos código, mas a partir do momento que a gente inserir alguma coisa, ele vai começar a trabalhar aqui. Nesse caso, a gente usa o source, que significa fonte, né? A fonte do arquivo, da onde ele vem. E aí, eu navego até o diretório, veja, JS é o nome dessa pasta. E o parser aqui, .js, é o nome do arquivo que eu tenho aqui dentro. Fechei a tag, ele tem a tag de fechamento aqui, de finalização. E agora eu tenho um arquivo JavaScript, mas eu não tenho nada ainda nele. Tenho ele aqui, mas não tem nada. O que eu preciso fazer? Bom, voltando aqui no projeto. Quando eu clico aqui, ó,
o botão, ele traz as informações para cá. Tá? Ele já abre a caixa de diálogo para eu trazer a informação. Como que isso está acontecendo aqui? Ó? Bom, eu coloquei que ele tem a classe botão, então ele se torna um botão ali, certo? Eu escondi o meu input, tá? E aí, consequentemente, eu tenho a ação passada do input que não aparece aqui para o meu label. E aí essa ação específica representa, vai mostrar a caixa de diálogo para eu selecionar o arquivo que eu quero. Agora tem a questão do JavaScript. A gente precisa chamar o JavaScript aqui de alguma forma para que ele pegue o arquivo que eu vou selecionar e mande para esse script que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa de uma variável global que seja disponível, que fique disponível para eu trabalhar nas diferentes funções aqui do tipo texto. A gente sabe que JavaScript eu não tenho variáveis fortemente tipadas, ou seja, eu não consigo definir uma variável falando que tipo que ela vai receber, se ela vai receber só texto, se ela vai receber só número. Então, para garantir que eu tenho, por exemplo, eu vou colocar file JSON, que é o arquivo final que eu vou receber lá. Para garantir que essa variável ela vai ser inicializada com um valor em string, eu vou atribuir um valor vazio aqui. Tá? Então eu estou atribuindo um valor vazio para ela, só que é um valor vazio do tipo string, porque eu tenho as minhas aspas duplas ali. Daqui a pouco a gente vai entender se a gente precisa deixar essa variável aí ou não. E aí agora a gente começa a trabalhar na função específica que vai ser chamada por esse botão aqui que a gente colocou. A função em si, no JavaScript, a gente define com a palavra função, e aí eu posso colocar o nome da função aqui. Vou colocar converter. E aí eu tenho o que a gente chama de corpo da função. Né? Então eu tenho um bloco de informações ali. O Gabriel teve uma dúvida a respeito do let e do var. A gente não falou do let, que é a declaração de variáveis ainda, no contexto do ECMAScript 6, ou seja, o JavaScript versão 6, tá? Porque a gente não chegou ainda no ECMAScript propriamente dito. A gente está vendo a base, a fundamentação de JavaScript, como era nas versões antigas e como prevalece até hoje, e aí depois a gente passa para essas especificações. Mas o let, basicamente, restringe um pouco mais a visão do meu arquivo, das minhas variáveis. Por exemplo, essa variável aqui eu declarei fora do corpo da função, está fora desse corpo. Então ela vai ser visível para todas as funções que eu criar aqui. Outra função, por exemplo, se eu criar outra função aqui, essa variável também está disponível. Eu posso alterar ela dentro dessa função, que é a alteração que ocorrer aqui, quando eu chamar essa daqui, essa função, vai conseguir enxergar essas informações. Ou tanto faz, eu chamar essa primeiro e depois chamar essa. Ele consegue enxergar os conteúdos que eu atribuí ali. Né? E aí o let, ele restringe ao corpo da função que eu estou usando. Se eu declarar uma variável específica aqui também, var_x, por exemplo, ela não vai ser visível aqui na outra função, porque ela está dentro do corpo da função converter. Então isso restringe o escopo da minha variável, aonde ela vai ser visível, para onde ela vai poder, aonde ela vai poder ser acessada ou não. Tá? Nesse contexto, deixei quieto aqui por enquanto esse arquivo. Essa função aqui a gente pode até usar depois com outro nome, com alguma outra coisa. Eu acho que tem mais uma função. Não, na verdade, eu vou apagar. Não me recordo se a gente vai acabar usando outra. Bom, mas aqui a gente vai usar o quê? Eu quero pegar o arquivo que vem daquele elemento. Tá? E aí eu quero pegar o elemento, o input, e eu coloquei um ID, um identificador, que é como se fosse o RG lá do meu campo. E aí, então eu vou criar um arquivo aqui, uma variável, na verdade, vou colocar arquivo. E aí eu uso o document para fazer o acesso, né, à informação. Então eu quero acessar o meu elemento do HTML, e aí eu tenho as opções aqui.
pela identificação, by ID, by class name, pelo nome da classe e assim por diante. A gente vai usar pelo ID. E aí, eu abro o corpo e passo aqui o nome do ID. Olha lá, esse nome aqui, essa palavra, ela está lá no meu HTML, nesse atributo, nessa propriedade ID. Se eu não relacionar isso daqui com o que eu tenho no parser, eu não consigo trazer informação para cá. Eu estou ligando um arquivo no outro. Eu estou ligando o JavaScript com o meu HTML. Né? Então, eu tenho aqui registrado nesse arquivo a referência para o meu objeto do HTML aqui. Até aí, tudo bem. Vamos começar a trabalhar, então, com esse arquivo. Outra variável que eu vou precisar aqui Não, na verdade, vamos trabalhar com o arquivo e depois a gente verifica se vai precisar mesmo. Tá, então eu tenho um arquivo aqui, e o que eu estou fazendo? Eu quero fazer um if e verificar se existe arquivo selecionado ou não. Eu quero garantir para a minha função em CSS que eu tenho um arquivo que vai trazer informações para mim. Como eu estou falando de um input, de uma entrada do tipo file, né, ó, lá no HTML é do tipo file aqui, esse input tem propriedades específicas que podem ser acessadas no meu CSS. E eu sei que o arquivo tem uma propriedade chamada files, que se refere aos arquivos que vão ser colocados lá no meu HTML, lá no meu elemento. Além disso, eu sei que ele tem uma propriedade que fica acessível, que é o length, que a gente já viu isso em Java, que é o tamanho do arquivo. A quantidade de arquivos que eu tenho aqui. Nesse caso, quando o tamanho for igual a 0, eu quero exibir uma mensagem para que seja selecionado o arquivo. Selecione o arquivo, por exemplo. Se o arquivo for selecionado, então, o que vai acontecer? Esse meu length aqui vai ser diferente de 0, então vai entrar nesse outro bloco. Então, eu tenho uma estrutura aqui de if else. Eu vou colocar aqui console.log, por enquanto, que é o nosso print, né, para imprimir alguma coisa no console do navegador. Né? Será que está funcionando? Será que já dá para testar alguma coisa? Vamos só colocar aqui um console aqui, e vou colocar aqui arquivo selecionado. Para a gente ver como que está a saída disso. Lá no nosso HTML. Bom, primeiro, eu preciso agora relacionar a minha função com o meu botão aqui. Isso eu não fiz ainda. Eu preciso voltar lá no HTML e fazer uma outra amarração. O input, quando eu selecionei lá um arquivo, vocês viram que aparecia o nome do arquivo ali do lado. Tá? Então, o input ele tem uma propriedade, tem alguns outros campos também, claro, todo input tem, do onChange. Ou seja, quando ocorrer mudanças, executa o que eu tiver aqui dentro. E o que eu posso executar aqui é justamente a chamada de uma função. E é aqui que eu vou chamar o converter aqui no caso. Então, quando eu modificar o input, ele chama o converter. Vamos verificar se isso está chamando mesmo? Aí o que eu vou ativar aqui no Google Chrome? As ferramentas de desenvolvedor. Vou trazer aqui a ferramenta desenvolvedor, só aumentar um pouquinho. Aqui a gente tem o HTML que está aqui do lado, ó, né? Todos os elementos que a gente tem ali do lado, está aqui, mas não é isso que a gente quer observar. A gente quer observar a saída do JavaScript. Então eu venho aqui, cliquei, vou pegar esse arquivo teste e vou aqui, ó, clicar em console para verificar a saída. Olha lá a saída que ele mostrou. Arquivo selecionado. Da onde veio essa mensagem aqui? Olha lá. Veio do meu parser, do arquivo parser.js, que é aí da linha 9. Ou seja, se eu for lá no parser, linha 9, olha lá, ó, veio dessa linha aqui a origem daquela mensagem. Então, se eu voltar aqui no meu HTML, essa informação está vindo de lá. Significa que ele conseguiu observar o tamanho do arquivo, viu que o tamanho do arquivo
não é igual a 0, então isso daqui foi falso, certo? Essa verificação aqui. E aí ele entrou nessa segunda parte aqui. E é aqui que a gente vai, então, trabalhar agora com esse arquivo que a gente inseriu. Tá? Bom, alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar as informações que eu tenho no meu arquivo aqui. Vou fazer uma impressão aqui do console.log, só para vocês verem uma outra coisa. Vou colocar para imprimir arquivo só. Vou selecionar um arquivo de novo. Olha lá o que ele mostrou. Ele mostrou basicamente as informações do input aqui como texto. Tá? Não é coerente com o que a gente espera mostrar. O que a gente quer ver é as informações que estão aqui no arquivo. Por quê? Porque quando a gente está imprimindo o arquivo aqui, eu estou imprimindo esse elemento do HTML. Tá? Mas eu não quero o elemento do HTML em si. Eu quero as informações que eu tenho desse elemento dentro do atributo files. Porque eu sei que esse elemento aqui é do tipo file. Né? Voltando aqui novamente, olha lá. Tipo file. Como que eu sei, professor? Qual que é o que eu vou ter acesso nesse elemento do HTML aqui? Eu vou ter que pesquisar o elemento e verificar quais são os atributos que eu tenho acesso para poder enxergar ele no meu JavaScript. Ah, a gente sabe todos? Todo mundo sabe todos? Não. A gente não sabe todos porque tem muita coisa, então a gente vai se importar com aquilo que é interessante ali. E olha lá, a partir do momento que eu coloquei aqui no código para imprimir arquivo .files, ele já mudou o que está imprimindo aqui para mim. Ó. Agora ele imprime um objeto, uma array, file list, um objeto, array, e aqui ó, no 0 ele tem o ponto o file aqui. E no file eu tenho um monte de outras propriedades. Eu tenho o tamanho do arquivo, 91, eu tenho o nome do arquivo, eu tenho o tipo do arquivo que eu tenho aqui, então eu tenho uma série de informações aqui que eu posso ir trabalhando e expandindo ela para verificar. São essas informações que eu preciso extrair dessa informação para conseguir converter, porque no final o que eu quero converter é o conteúdo que eu tenho aqui dentro. Ó. Vou abrir o teste.txt. Eu quero converter esses elementos aqui ó, em um formato JSON, que é o que a gente vai ver o que é esse formato daqui a pouco. Tá? Então, basicamente, é isso que eu quero fazer. Então, eu vou ter que trabalhar nesse sentido, buscar as informações desse elemento, dessa raiz aqui, ó, agora da raiz file aqui. Então, aqui dentro desse bloco, eu vou primeiro fazer o quê? Extrair as informações. Veja, eu tenho aqui, ó, só tem um item. O item ele está numerado dentro do array ali, é o 0. Então eu posso fechar com uma chave 0. O meu arquivo só existe um. Então, lembra, o array, os números começam ali a contar 0, 1, 2, 3. Se eu tenho o array com 3 elementos, então ele vai começar, a posição começa a contar do 0, 1, 2. Se eu contar quantos elementos em si, 1, 2, 3, certo? Então aqui eu vou passar para uma variável. Opa! A internet caiu. Bom, vocês estão vendo na gravação que a internet caiu, né? Vou mandar um áudio para vocês aí no grupo. Só, a internet caiu, já estou voltando. Avisem os demais, por gentileza.
Ainda esperando a internet voltar. Demora uns 5 minutos, pessoal. Acho que você já tinha avisado na aula anterior. Cri, cri, cri. Agora vai. Vai. Oi, pessoal. Caí aqui. Eu mandei mensagem para vocês no WhatsApp. Gravei também a queda para vocês visualizarem depois, tô brincando. Bom, pessoal, a do Thiago também tá travado aqui para mim. Vocês visualizam o Thiago? Eu acho que ele tá conversando com o Cristiano, mas eu não, para mim tá travado aqui. Gabriel, vocês conseguem ver minha tela? Gabriel, Christian, estão me ouvindo também? Não sei. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá, o Thiago parece que está travado para mim. Eu não sei se para mais alguém também está. Mas aparentemente parece que ele tá. Não. Não? Então tá bom. Beleza. Só lembrar onde que a gente parou aqui. Bom, tá. A gente estava definindo a variável para pegar as informações do arquivo, então. Agora. O que eu preciso fazer, então? Pegar essa informação que eu tenho aqui. Bom, vou criar uma outra variável aqui. A gente já tem o arquivo aqui. Agora eu tenho info arquivo. Tá? Eu quero pegar as informações. Busco. Pego essas informações aqui, porque agora eu quero destrinchar, né, ampliar o que eu tenho das informações. E aqui eu vou colocar um valor específico na chave 0. Aí vocês vão falar assim, mas você não está restringindo o que você está colocando aqui? Tô. Mas o que eu estou restringindo? Nesse contexto aqui, se eu colocasse outro número, ou colocasse, por exemplo, um for, eu poderia até criar dessa forma, eu estou indicando que sempre que a pessoa clicar no botão aqui de converter, e ao selecionar, ele vai selecionar só um único arquivo. Esse files aqui se refere à quantidade de arquivos que vão ser inseridos ali no campo input. Então, se eu tivesse 3 arquivos, eu conseguiria ler o primeiro arquivo com 0, o segundo com 1 e o terceiro com 2. No meu caso, vai ter só um único arquivo, então eu vou colocar o 0 aqui, tá? Mas não se preocupem, porque essa vai ser uma modificação que vocês vão fazer depois, tá? A gente não vai deixar desse jeito. Bom, existe uma possibilidade, quando eu pego... Funcionado não precisa mexer, né, professor? Ah, sim, né? Fácil assim. Bom, eu consigo verificar agora se dentro
dessa informação, desse arquivo, agora que eu peguei as informações que eu tenho aqui no array, na posição 0, eu trouxe todas aquelas informações, eu tirei do nível file 0 e joguei, né? É como se eu fizesse um dpara, tirando desse acesso aqui e jogando direto para o meu arquivo. Então agora eu consigo acessar propriedades específicas por meio dessa variável aqui. Então eu consigo fazer algo do tipo, por exemplo, if name, que era o nome do arquivo. Lembra que a gente visualizou aqui? Acho que agora eu já perdi. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho name aqui. Eu tenho a propriedade name. Então, eu quero pegar essa propriedade aqui. Como que eu faço isso? Eu primeiro vou verificar se existe, porque pode ser que tenha dado algum problema e essa propriedade não existe naquele meu arquivo. Então, eu vou pegar name in info arquivo. Se existir essa informação, se existir essa propriedade, esse atributo name dentro do info arquivo, faz o que está aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero que imprima o nome do arquivo. Para mostrar para o usuário depois, veja que eu estou colocando tudo em console.log aqui. Depois a gente transforma isso em texto para a interface. Tá? Nome do arquivo. É isso que eu quero que mostre aqui. Dou um espaço, mas para concatenar, pego info arquivo ponto name. Agora eu acesso a informação. Ponto e vírgula. Se eu executar isso daqui, fazer um import aqui. Nome do arquivo, olha lá, teste.txt. Então ele trouxe, ele veio aqui nesse array, pegou a posição 0, veio na propriedade name, pegou o valor que eu tenho aqui e me jogou depois dentro do console.log lá. Então eu consegui ter acesso a essa informação por meio dessa identificação. Primeiro eu verifiquei se tinha, se existia, eu mostrei. Eu também tenho uma outra propriedade que eu posso pegar aqui, que é o size, o tamanho do arquivo. In file, então como é também um atributo ali do arquivo, eu posso pegar, vou pegar o console.log, copiar aqui, fica mais fácil. Size. Então agora eu tenho, e aí eu vou colocar um mais aqui, bytes. Professor, na linha 13 é info arquivo, não file. É verdade. Da onde que eu tirei file? Vamos ver. Olha lá, 91 bytes, faltou um espaço, né? Aqui, ó. Faltou um espaço aqui. Beleza, obrigado, Christian. Agora, como eu importei o arquivo, eu sei que ele existe, veja, quando a gente usou o length aqui, a gente verificou quantos arquivos existiam, certo? E aí ele vai trazer 1, 2, 3, a quantidade. Aqui não começa a contar do 0, começa a contar do 1. Se fosse igual a 0, ele ia pedir para selecionar um arquivo. Nesse caso ele encontrou, eu entrei nesse bloco, só que eu ainda tenho um problema, eu posso achar um arquivo e não ter informação dentro do meu arquivo. Então, o tamanho dele ser 0. Então, eu quero fazer uma verificação. Antes de começar a ler o texto que eu tenho dentro do meu arquivo, eu vou verificar o tamanho desse arquivo. Então, eu posso fazer info arquivo.size maior que 0. A gente já viu que já tem 91, por exemplo, nesse caso. Né? Mas eu garanto aqui que eu vou pegar e vou começar a ler um arquivo somente se ele tiver alguma informação. Tá? Beleza. Tenho agora a verificação se o meu arquivo ali ele tem um tamanho específico, agora eu posso começar a fazer a leitura. Para isso, eu vou criar uma variável e vou chamar de leitor. Tá? E eu vou usar aqui, eu vou instanciar o que a gente chama de file reader. Esse file reader, veja que ele está numa coloração verde aqui. Por quê? Ele é programado e criado dentro do contexto do navegador.
Lembra que a gente viu as engines do navegador, a parte de máquina ali, de engrenagem, né, que faz funcionar o navegador, que ele pega e mostra o site e tudo mais. Então eu tenho alguns métodos, algumas funções que podem ser chamadas. E nesse contexto eu tenho o File Reader aqui. Ele vai permitir eu chamar, fazer a leitura assíncrona dos conteúdos, dos arquivos, e vai depois permitir que eu faça a leitura e transforme isso em alguma outra coisa. No nosso caso aqui, a gente quer fazer uma leitura, pegar o conteúdo e transferir ele para algum lugar. No caso, para um arquivo JSON. Bom, então eu tenho o meu leitor, tenho definido o File Reader, e agora eu preciso usar esse leitor para carregar informações para mim. Tá? Para fazer esse carregamento dessas informações, então eu vou usar o leitor.onload. Seria dando carga no arquivo, né? Eu vou carregar aquele arquivo que eu tenho. E aqui eu vou chamar, por enquanto a gente não vai ver funções de flecha, ou eu estou traduzindo, mas arrow functions, né? Que a gente vai ver no ECMAScript 6. Aqui eu estou chamando uma função e atribuindo ela para esse método onload aqui. Então, basicamente, eu estou colocando function aqui, e eu vou colocar ainda, vou chamar um event. O que significa? Que eu estou pegando um evento que vem justamente dessa instanciação aqui do File Reader para buscar as informações que estão no meu arquivo TXT ou no meu arquivo CSV que eu vou fazer a leitura. Tá? Então eu vou trazer essa informação para cá. Aqui a gente já consegue fazer uma impressão do conteúdo do arquivo. Se eu colocar console.log aqui e colocar event. Aqui eu vou colocar o target, que é o alvo que eu quero, e o result, ou seja, o resultado do carregamento por meio do meu leitor de arquivo. Tá? Então, qual que é o resultado? Eu consigo visualizar alguma coisa? Vamos voltar lá no HTML para a gente ver se a gente consegue ter uma saída aqui do console.log. Olha lá, eu salvei. Function event, console.log, event.target, result. Acho que você não colocou o arquivo, né? O info-arquivo no File Reader. Não, mas ele não passa... Ah, tá. Você fala, não chamou o arquivo depois para fazer a leitura, né? Tá certo, não. Acho que é isso. Sim. Falta uma outra coisa aqui. A function, na verdade, ao final dela, eu preciso ainda ter uma outra chamada aqui. Eu esqueci disso. A gente vai precisar chamar a função em si que traz o valor para aquele evento. Tá? E aonde que isso ocorre? Ela ocorre com leitor.readAsText. E ele fica fora da informação, e aqui sim eu passo daí, no caso, o meu arquivo que vai ser lido, que eu vou fazer a leitura, que é esse daqui, o info.arquivo. Aqui, ó. Olha lá. O que ele fez? Então, daqui a pouco eu volto lá para a gente poder explicar. Mas, ó, aqui eu já consigo visualizar o conteúdo que tem dentro do meu arquivo. Então, ele imprimiu exatamente do jeito que está lá. Tiago, eu estou estendendo um pouquinho hoje. Aí eu não sei se você tem algum compromisso ou se você conseguiria ficar mais um tempo com a gente. Consigo sim, tá tranquilo hoje. Tá? Ok. Os demais também, vocês conseguem estender um pouquinho mais hoje? A gente não teve aula passada. Inclusive, você pode falar para o Cristiano que a aula passada a gente não teve aula síncrona, tá? Gabriel, Lucas, Christian, beleza? Tudo certo, cara. Pode dar. Ok. Então, voltando aqui, só explicando. Olha só como é estranho isso, mas é assim. Eu tenho o leitor,
né, uma variável que recebe uma instância desse file reader, que é definido no navegador. Tá? Isso daqui, essa função aqui, não é do JavaScript em si. Por isso que ela está em uma coloração diferente aqui. A partir do momento que eu instancio esse leitor, estou instanciando porque eu dei um novo aqui, tá? No mesmo contexto de orientação a objetos, lá de Java. Então eu tenho acesso a uma série de métodos que eu tenho do leitor aqui. E um deles é um onload, que eu vou fazer o carregamento com base em um evento. Só que esse onload aqui e esse evento em si, ele só vai conseguir trazer o resultado a partir do momento que eu fizer uma leitura do arquivo como texto. Então, a partir do momento que eu tenho essa leitura, ele consegue carregar no evento aquilo que eu tenho como alvo, que é o meu info-arquivo, e depois é salvo no resultado. E aí é por isso que eu vou ter que trabalhar esse arquivo agora, essa leitura desse arquivo, dentro do corpo desse onload aqui, porque é aqui que eu consigo enxergar essas informações. Tá? E aí, agora a gente precisa fazer uma análise do nosso arquivo txt. Olha lá, isso daqui então é como se fosse um CSV, como se eu tivesse exportado de uma planilha do Excel. Na planilha do Excel eu tenho o cabeçalho, então eu tenho nome, sobrenome, idade e cidade. Aí eu tenho o nome da pessoa, o sobrenome, a idade e a cidade. Tá? E aqui eu tenho outro nome, mesma coisa. Para que eu traga essas informações, então eu sei que isso daqui vai ser meu cabeçalho do meu arquivo. E faz todo sentido se eu conseguisse salvar isso daqui dessa forma. Nome Anderson, sobrenome Marcolino e assim por diante. Então é isso que a gente vai tentar fazer. A gente vai converter isso, até porque o JSON tem esse formato. Tem um formato de atributo e valor. Então a gente vai fazer essa conversão desse arquivo. Então para isso, agora que eu consigo ler as informações, eu já tenho em tela essas informações, eu preciso começar a quebrar aquele texto que eu tenho ali em diferentes elementos para conseguir gerar o meu arquivo JSON depois. E aí, nesse contexto, a primeira coisa que eu vou fazer é criar algumas variáveis que vão me auxiliar. Eu vou ter, por exemplo, uma variável cabeçalho, que se refere justamente ao cabeçalho do meu objeto ali, e vou salvar como um array, porque eu vou popular ele com nome, sobrenome, idade e cidade. Eu tenho também um outro array, que no caso, que vai receber os valores do conteúdo em si. O nome, no caso, Anderson, Marcolino, 33, as informações, certo? Então eu tenho o conteúdo aqui. Não usei nenhuma variável chamada conteúdo, não. Ok. Que também vai ser um array. A primeira coisa que eu preciso fazer, então, é quebrar essas informações em informações menores. Eu vou precisar fazer a leitura depois. Eu posso usar ela como... posso dar um split aqui no caso, se eu identificar, por exemplo, que eu não tenho mais informações para cá. Se, por exemplo, eu cheguei no final da linha, eu quero pegar essa linha aqui e alimentar o cabeçalho. Colocar essas informações, então, que eu tenho aqui, ó, dentro desse array do cabeçalho. Isso aqui a gente pode até deixar por enquanto. Vou comentar aqui. Trabalhar só com o cabeçalho por enquanto. Bom, como que eu faço isso? Eu vou ter que pegar as informações que eu tenho, onde que eu salvei as informações. Elas estão aqui no leitor, event. Eu posso até criar uma variável, na verdade, que recebe esse valor. Vou pegar essa variável aqui e vou aproveitar ela aqui em cima, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Ó, colocar ela aqui, var conteúdo, e aqui o conteúdo em si, eu recebo esse resultado aqui, ó. Então eu vou jogar o texto para cá, para trabalhar. Então agora eu tenho o conteúdo aqui geral. O cabeçalho, e aí no cabeçalho eu vou pegar somente o meu conteúdo, eu vou ter que ter uma variável ainda auxiliar aqui. Auxi. E aí eu vou pegar o conteúdo, ponto split, que eu vou quebrar aquele conteúdo, e aqui eu vou quebrar ele quando eu tiver uma nova linha, o /n.
o /n lá no HTML indica para nós uma nova linha. Então, quando tiver uma nova linha, ele vai quebrar. Como é uma variável, mas aqui ele vai salvar todo o conteúdo da linha. Não, ele vai transformar esse auxiliar em um array. É verdade. Tá, beleza. Eu tô pensando aqui para... Mas, ok, a gente tem um cabeçalho e agora eu vou salvar no cabeçalho. Eu já volto para explicar isso aqui, pessoal, para vocês. Deixa eu só escrever que eu acho que fica mais fácil. Aqui, então, eu tenho novamente um array e aí eu vou pegar desse array a linha 0. E aí eu vou dar um split, porque agora eu vou quebrar... Veja, vou trazer esse conteúdo para cá para ficar mais fácil. Eu vou copiar e colar aqui para a gente poder enxergar. Bom, eu quero pegar, então, essa linha aqui, que é o meu cabeçalho, e jogar nessa variável aqui. O que eu fiz, então? Declarei um array, um vetor aqui. Criei uma variável auxiliar. Nessa variável auxiliar, eu salvei o conteúdo, só que eu criei um array. Eu estou criando um array que tem essa informação na posição 0, tem essa informação na posição 1, na posição 1, e essa informação na posição 2. Tá? Então é isso que eu tenho aqui nesse array alce agora, porque eu peguei todas as quebras de linha que estavam no final aqui, a gente não sabe que não existe, que não mostra ali, mas aqui que está o /n. Então ele encontra o /n, salva na posição 0 do array. Então o alce aqui se tornou um array. Depois salva no 1, salva no 2. Aí eu pego do cabeçalho, eu só quero o que está na minha linha 0. Então eu pego e coloco a chave que de referência a essa linha aqui e dou um split aqui. O que eu preciso fazer? O que eu preciso... Eu ia falar o que eu preciso splitar. O que eu preciso quebrar aqui? Né? O que eu preciso dividir aqui? Eu preciso... Então, o split é uma função que divide de acordo com as informações que eu passar aqui. Eu vou passar aqui uma expressão regular, uma regex, tá? Que indica espaço em branco. Então, o /s é espaço em branco. Quantos espaços em branco? Quantos existirem? Então, o asterisco me fala assim, ó, o barra aqui, né, essa barra invertida, significa que eu estou iniciando uma expressão regular. Então, eu estou começando um bloco de expressão regular. E aí eu falo para essa expressão regular que tudo que tiver com S, quer dizer, com espaço aqui, né, com S não, o S é para outra coisa. Eu estou pensando em outra coisa. Tudo que eu tiver com espaço aqui, o /s significa o símbolo de espaço. E seja quantos espaços forem, o asterisco aqui significa a quantidade. Se eu colocar 2, então ele vai quebrar sempre que eu tiver vírgula, 2 espaços antes da vírgula, e se eu colocar, por exemplo, barra, o S asterisco aqui de novo, 2 espaços aqui. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, eu estou querendo dizer que quando eu tiver espaços duplos, vírgula, espaços duplos, ele vai quebrar para mim essa sequência que eu tenho. Nesse meu caso aqui, ó, não tenho espaço duplo aqui entre nome, vírgula, nome e sobrenome aqui no caso. Eu só tenho vírgula. Por quê? Porque foi assim que eu exportei. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com a padronização do meu CSV. Se ele não estiver despadronizado, eu não vou conseguir fazer a leitura. Então aqui eu estou cortando, quebrando isso daqui em várias partes, colocando ela daí num novo array do cabeçalho. Tá? Como que eu faço a impressão de um cabeçalho aqui para fazer essa identificação? Eu posso pegar o cabeçalho, .for each. Ops. Dei um enter aqui. E ele mostrou até um arrow function. A gente não vai usar isso aqui por enquanto. Depois. Tá? Mas o que eu estou fazendo aqui? Ele vai pegar esse array e para cada elemento do array ele vai fazer alguma coisa aqui dentro. Tá? Então, nesse contexto, eu posso chamar uma função para imprimir. Deixa eu ver. Console.log. Cabeçalho. Mas eu vou precisar chamar um número aqui. Eu vou ter que chamar uma função aqui também. Vou ter que chamar uma função onde eu tenho cabeçalho
e vou ter também um índice, porque eu preciso preciso percorrer o cabeçalho, que por sua vez tem 4 elementos lá, porque são 4 itens aqui. Já explico isso daqui com calma, tá? Só escrevendo aqui. Espera aí. Eu já fechei a função lá. Falta... Eu esqueci de fechar. Ok. E aí o cabeçalho aqui, só que aqui eu vou colocar o i, para ele fazer uma interação ali. Vamos ver o que ele sai, se ele consegue imprimir aqui. Opa! Olha lá, tem um erro no parser linha 31. Ah, eu deixei esse texto aqui solto. Não vai mesmo, né, pessoal? Nossa. Ele não foi. Ok. Bom, teste. Olha lá. Bom, o que ele fez aqui? Tem alguma coisa errada. NOA. Ele imprimiu isso daqui para nós. 2 vezes o A. Ele está pegando alguma informação errada aqui. Na verdade, vou fazer isso daqui, ó. Olha lá. É que na verdade eu estava pegando a primeira posição, né? Aqui. Eu não preciso do I para interar agora. É só depois, na hora que eu for atribuir o valor. Bom, então o que eu fiz aqui? A gente pegou e deu um for each, ou seja, para cada item que eu tenho dentro do cabeçalho, e a gente sabe que o cabeçalho nosso, olha lá, tem 4 itens, então vai ter 0, 1, 2, 3. Então ele vai percorrer 4 vezes ali, né? E aí, para cada vez que ele percorre, ele imprime o conteúdo do cabeçalho aqui. É como se ele já automaticamente alterasse um número aqui, aí ele imprimisse o 0, depois imprimiu o 1, o 2 e o 3. O for each faz isso para mim. Né? Automaticamente ele já faz essa impressão. Ele popula ali e mostra para nós. Então, considerando isso, agora a gente tem o cabeçalho e a gente precisa colocar o valor do cabeçalho. Então, eu tenho o cabeçalho aqui e eu vou atribuir o valor que eu tenho no auxiliar aqui no caso. Do auxiliar não, na verdade, aqui o auxiliar eu vou ter todos esses demais valores, né? Eu preciso pegar, na verdade, o valor individual de cada linha e atribuir para uma propriedade. Então aqui eu vou precisar criar mais uma variável que, nesse caso, agora não é mais uma array, mas é um objeto. Como que eu crio uma variável de objeto vazia aqui? Objeto. Eu faço a criação de chaves. E agora é esse objeto aqui onde a gente vai salvar todas as informações que a gente vai ler no arquivo. Tá? Então, eu criei um objeto, aí esse objeto em si, ele vai receber a informação do cabeçalho. Então, eu tenho o objeto. Ele vai receber o nome do cabeçalho. Faz todo, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas faz sentido eu pegar cada um desses, ó, nome, e colocar lá Anderson. Sobrenome, colocar lá, né, o outro valor, Arcolino. Idade, colocar idade, e assim por diante. Então, eu estou criando um objeto aqui. Então, eu estou pegando o nome do objeto e atribuindo um valor que eu tenho que pegar em uma linha. Né? E aí que tá, como eu auxiliar aqui, eu preciso também fazer uma outra coisa, pessoal. Eu preciso pegar esse auxiliar aqui, como o cabeçalho eu já obtive, eu não preciso mais dos valores do cabeçalho que eu tenho aqui, ó. Eu posso jogar isso fora. Agora eu quero trabalhar só com os valores que eu vou popular depois. Então eu posso dar aqui um alce.splice. O que o splice faz? Ele remove o registro. Remove o registro o quê? Da linha 0. Então eu vou remover o registro que tem na linha 0, a linha inteira no caso. Removendo isso, então agora eu tenho um valor específico
para as minhas linhas. E agora, como que a gente pode trabalhar nisso? Eu tenho um auxiliar aqui. Aqui eu passei o cabeçalho. Pega o I, coloca o alce na posição I. O alce na posição I. Aqui você fala, colocar assim. Na verdade não vai dar certo, né? Tem que fazer um split nesse alce também. Exatamente. Eu vou ter que fazer um split aí para atribuir o valor de cada linha, né? E vai ter que ser, na verdade, aqui dentro, né? Dentro da própria função. Então vamos colocar lá, var linha atual, que eu quero pegar a linha, e aí vai ser basicamente essa sintaxe, só que ao invés de eu considerar esse valor, eu posso fazer diferente, ó. Ao invés de popular o cabeçalho aqui, eu vou percorrer a minha linha, a quantidade de linhas que eu tenho. Ó, eu já tirei o splice, ó, por exemplo, eu não tenho mais essa linha aqui, certo? Agora ele tem essas duas linhas com informações. Então eu vou percorrer essas duas linhas com informações. E aí, para a linha atual, eu vou lá, pego a linha atual, tenho o cabeçalho, isso daqui eu posso tirar que eu não vou imprimir mais. Eu pego o valor da linha atual e atribuo para o valor do cabeçalho. Porque eu também estou dando um for each aqui no cabeçalho. Vamos ver se faz sentido isso. Ele vai pegar o valor, vai jogar, e aqui ele tem o i. E ele vai fazer popular, e depois na sequência eu tenho que obrigatoriamente... Não, aqui eu tô comendo barriga aqui. Na verdade, a gente precisa de dois for each. A gente tem dois arrays para percorrer. Tem um array de cabeçalho e tem um array de valor. Eu não vou conseguir popular os dois. Então eu vou ter que fazer um alce for each, aqui no caso. E aí eu estou percorrendo aqui nesse contexto a minha linha. Function. Eu quero percorrer a linha que eu tenho o valor aqui. Como que eu faço isso? Tá, já abri o corpo da função aqui, porque é aqui que eu vou colocar essa outra parte. Eu vou colocar a linha aqui, para ver se faz sentido. Depois, aí sim, eu defino o objeto aqui, o var objeto, aqui dentro da linha. Aí eu digito, eu vou obter a linha atual, que o for each, o alce aqui vai trazer para mim. Não, mas aí não faz sentido. Eu posso usar aqui eu vou usar o alce. Aqui é um apelido que eu dou qualquer. Faz. Mas acho que é bom deixar um nome diferente, senão confunde, né? Sim. Sim, para saber que isso daqui é o que você está trabalhando dentro da função, né? Uhum. E aí, agora sim, eu tenho esse for each do cabeçalho dentro da minha linha. Só que aqui eu tenho que acertar isso daqui também, né? Aqui vai ser o cabeçalho. Vou colocar cabe. Eu já tinha colocado cabeçalho. Vamos deixar cabeçalho aqui dentro só para... E aqui eu não vou colocar mais isso daqui porque eu tirei para fora. Coloquei ali externo agora. O objeto vai receber aqui no caso o alce 1, que é o valor, certo? Agora sim, ó, eu percorro toda a quantidade, as linhas que eu tenho, aí eu venho, dou um split na linha, só que eu não estou usando a linha atual aqui, né? A linha atual aqui, eu vou usar ela aqui dentro agora, porque é o valor que eu dei o split. E aí eu percorro, por sua vez, depois eu percorro o cabeçalho, que são 4 elementos que eu vou ter, e aí eu atribuo todo esse valor para uma variável aqui. Eu vou precisar de mais uma variável. Onde eu vou dar o push do objeto.
Sim. Eu vou precisar de uma variável aqui, ó. var objeto final. Vou colocar aqui. Seja, objeto final, só para ficar mais claro. Então, aí sim, aqui eu vou pegar o objeto final, ponto, push, ou seja, eu vou inserir o objeto que foi criado aqui. Ó, vou pegar o objeto que foi criado e vou colocar ele aqui. Ali na 31 tem que colocar o i também. Do lado do cabeçalho. Na 30 e... Não, na 31. O index, né? A posição dele. Ah, sim. O i aqui você fala, né? É verdade, para ele poder percorrer. Faz sentido. Valeu. É isso mesmo. Senão ele não vai conseguir percorrer aqui. Tá. Vai dar o push aqui. Será que eu já consigo imprimir o objeto ali? Vamos tentar fazer uma outra... Tá, então aqui depois ele vai sair desse for each, finaliza aqui, ponto e vírgula. Vamos dar um console.log aqui para verificar o que ele vai imprimir para nós. Existe a conversão do resultado para nós em um JSON, que é o stringify, né, json.stringify. Então, vamos ver se eu já posso aplicar ele aqui. Stringify, e aí eu vou passar aqui o objeto final que foi criado. Já volto para explicar mais pausadamente aqui. Vamos ver se não tem erros aqui. Olha lá. O que ele fez aqui, então, pessoal? Bom, parte do resultado está ok. Ele só colocou um /R ali. A gente pode tirar isso no split lá depois. Bom, o que ele fez? Ele gerou para nós o JSON. Basicamente, o JSON é nesse formato, né? Ele é claro que é mais bonitinho, é indentado, mas ele vai mostrar sempre o conjunto, como eu falei, de objetos. Então, a gente tem dois objetos aí. A gente tem o objeto referente ao Anderson e o objeto referente ao João. E aí lá eu tenho um conjunto de informações. Eu tenho o nome, aí o nome, sobrenome, idade, o valor da idade, cidade, a cidade, e assim as mesmas informações para o segundo registro. Ele veio aqui ele inseriu um nome vazio aqui ainda. Ó. Deve ser um enter no TXT. Será? Vamos dar uma olhada aqui. Tem um enter aqui no TXT. Exatamente. E aí, vamos só verificar se era isso mesmo. Ó, o enter no TXT. O que dá para fazer é o trim ali, né, para remover os espaços que a gente tem depois. Só que ainda tem essa questão do R aqui, ó. Esse R aqui, algum caractere que ele também está considerando lá. Como que a gente pode remover o R? Pode remover aqui mesmo. Eu posso dar dentro do valor do cabeçalho aqui, para cada um que ele tem, um replace. E aí, quando eu encontrar o /R, substitui isso por vazio. Deixa eu ver, é só no cabeçalho que tem esse R? Cidade /R, não, tem no nome do atributo também, então vou ter que colocar aqui também. Tá dando algum erro de conexão que não consegue... Olha lá, beleza, agora tirou os R's ali, tá? Só que ainda falta um detalhe. Bom, eu converti o meu arquivo internamente no JavaScript, mas o que aconteceu? Agora eu preciso de um botão para a pessoa fazer o download do arquivo. Né? Eu não tenho ainda essa informação. Como que eu posso fazer isso? Só tirar esses espaços extras aqui. A gente não mostrou as mensagens também, né? Em nenhum momento foi mostrada nenhuma mensagem ali. A gente deixou tudo no console.log. Isso também tem que ser tratado. Bom, o que a gente poderia fazer aqui é tentar quebrar essa... Aqui a gente tem o converter. Né? O objetivo de converter já foi feito.
Agora o que a gente pode fazer é uma função específica para chamar e criar o botão para o download dessa informação ali. Então, download é arquivo. Eu vou colocar download JSON, que é o que a gente gerou ali. Agora aqui, a gente vai simplesmente criar o botão, e aí eu preciso criar um espaço, talvez vou colocar uma div aqui, específica, para que a gente possa inserir o botão para fazer o download. Class btn download. Opa, não é class não, é ID que eu quero, tá pessoal? É a ID do botão, e aí aqui eu vou pegar e vou criar a referência do elemento. Eu nem preciso pegar, eu posso pegar direto. Document.getElementById, estou pegando o elemento pela identificação que eu tenho lá no HTML, então eu estou relacionando o arquivo do JavaScript com o arquivo que eu tenho ali, tá? Vamos lá, o que eu posso inserir? Eu posso colocar até um link, na verdade. Eu tenho que criar uma variável aqui, vou colocar data, por exemplo, que eu vou criar o arquivo, tá? Veja, aqui eu só tenho o conteúdo do meu arquivo. Eu nem coloquei nenhuma variável aqui, mas a gente vai fazer depois a ligação com essa função aqui. Então eu preciso criar um conteúdo. Esse conteúdo vai ser do tipo texto, só que ele vai ser do tipo JSON. Então esse é o tipo do meu arquivo. Então eu estou especificando que o meu arquivo vai ser desse tipo, text/JSON. E aí o char7, que é o conjunto de caracteres, vai ser o TF8, que a gente sabe, a gente já viu, tem lá nos conteúdos, tem nos slides também, falando que é o mais abrangente, né? Que é o que a gente consegue colocar maior número de caracteres aí. E aí tem uma função que é o encode URI component, que eu consigo passar um componente e convertê-lo, tá? Concatenando com essas informações. Então eu estou montando os dados que vão ser inseridos no meu documento, no meu arquivo. Tá? Então falta passar um elemento aqui, a gente vai chamar depois ele lá. Nesse caso aqui, o que a gente vai chamar é o objeto final. Na verdade, a gente já vai criar um objeto específico convertido, né? Agora sim, tá? Agora faz sentido o que a gente criou aqui, ó. A gente vai usar esse file JSON, porque a gente vai deixar ele global para que eu consiga enxergar ele fora. Então eu venho aqui, file JSON, e atribuo o valor. Eu poderia chamar também essa função aqui e passar como parâmetro o JSON stringify aqui, né? Na verdade seria o ideal. Vou pegar aqui e vou passar o file aqui. Deixa eu ver se faz sentido. Acho que faz por enquanto. Aí, vamos lá. A gente vai criar um link que é mais fácil. Document.createElement. Ou seja, eu estou usando a função para criar um elemento do JavaScript. Uma tag, né? Que tipo de objeto que é? É o A, que é um link. A gente sabe que a tag para o link lá é A. Aí eu vou colocar a.className, eu já vou atribuir uma classe aqui. E aí a classe que eu vou atribuir vai ser a mesma do label que a gente colocou lá, ó. btn primary lá. Como string, na verdade eu vou colocar o verde, que é success. É 2Cs, 2S. Tá. E aí a gente precisa colocar o ponto href, que é o link de referência, que a gente vai levar o quê? Esses dados aqui. Faz sentido isso? Vou testar aqui. Eu vou levar os dados, data, então vai ser um tipo de valor. Professor, Sim? esse modo ali de você colocar a.className, aí você coloca como uma string, é melhor do que aquela função setAttribute? Você coloca na outra Não faz função. diferença. Na verdade, os dois fazem a mesma coisa. É que aqui você poupa um pouco de código e de trabalho, né?
É que eu fiz tudo daquele outro jeito, né? Não tem problema, deixa daquele jeito lá. Tá? Pode deixar. Aqui, são duas formas de fazer aqui. Aí aqui, ó, no caso, a gente vai colocar que vai baixar... Aqui é o nome do arquivo em si. Então aqui pode ser... Vou colocar aqui. Arquivo JSON.json. Nossa, que nome bonito, né? Tá bom. Dá para entender. E aí ainda falta o texto, né? Então a inner HTML, que é o texto que ele vai colocar lá. Vou colocar download. Opa. Download do arquivo JSON. E aqui, append child vai ser o A, porque foi o elemento que eu criei. Beleza. Agora eu preciso chamar essa função para mostrar isso. E aí eu vou chamar ele quando eu finalizar a criação do arquivo aqui. Então eu posso chamar essa função aqui, dentro do corpo da outra de converter. Será que deu certo? Vamos lá? Bom, vim, peguei o arquivo. Olha lá, ó. Ele já apareceu o botão. Consigo fazer o download? Ó, tá em Files aqui. Vou baixar, ó, ele trouxe o nome do arquivo que eu coloquei. É o tipo JSON file. Baixei. Agora vamos só verificar aqui. Coloquei numa outra pasta? Eu coloquei numa outra. Deixa eu baixar na mesma pasta ali do projeto. Tá, JavaScript Files. Mudou um aqui porque ia baixar outro. Olha lá, arquivo.json. E tá aqui, ó. Né? Ele já trouxe para mim sempre atributo, valor, atributo, valor. Esse daqui é um objeto, certo? E aqui eu tenho um outro objeto. Tenho dois objetos aqui que foram exatamente os conteúdos que eu tinha dentro do teste.txt. Então ele faz a conversão aqui para nós desses valores por meio dessa alteração. O que está faltando aqui para nós? Agora que começa, já está finalizando, tá, pessoal? Vamos só fazer uma listinha do que está faltando aqui. Vou colocar aqui dentro do JS, e no final. Um comentário, tá? Vou colocar como comentário. Falta exibir as mensagens para o usuário. Falta exibir essas informações aqui, ó. A gente pegou as informações do nome do arquivo, do tamanho do arquivo, mas a gente não exibiu. Como que a gente poderia fazer? A gente poderia talvez criar uma variável aqui, por exemplo, var_txt. E aí, nessa variável aqui, a gente atribuindo esses textos. E no final, exibir esse texto aqui como um elemento HTML. É uma sugestão. Então dá para fazer alguma coisa desse tipo. Então falta exibir as mensagens para o usuário. Falta permitir a seleção de mais arquivos. Só podemos selecionar um até agora. E aí, consequentemente, fazendo isso, você tem que alterar toda a estrutura de repetição aqui para conseguir trazer essas informações de acordo com essa indicação. Outra coisa é, quando a gente clica aqui para selecionar o arquivo, ele já mostra o arquivo o botão do download, certo? E o botão de converter CSV permanece ativo. Será que dá para melhorar essa funcionalidade de alguma forma? Não sei se vocês têm alguma sugestão. Talvez poderia melhorar a funcionalidade dos botões quando um está ativo e o outro não. Talvez seja uma sugestão. Esse daqui é mais sugestão. Esse não é tão necessário. Bom, mas eu acho que é isso. Então a gente tem esses pontos aí
E aí a gente poderia colocar uma outra coisinha aqui, né? Salvar as informações no storage do navegador. Para não ficar tão fácil, né? O que vocês acham? Acaba com a privacidade da pessoa, né, professor? Então, Pega pessoal. os dados dela, salva. Não, mas isso daqui é só para poder brincar com o storage que existe no navegador. O que é o storage? Ele é como se fosse um banco de dados do navegador, né? Onde eu consigo armazenar informações ali. Bom, o que eu vou fazer agora? Tá? Basicamente, era esse o contexto. Deixa eu só parar a gravação aqui.